Amém. E aí, quem conseguiu estudar alguma coisa durante a semana? Alguém conseguiu? A irmã ali me cobrou mais um áudio, muito bem. Falou, ó, você mandou o áudio repetido. Aí eu, muito bem, obrigado, irmã, porque aí eu lembrei lá o presbítero Pedro de mandar. Tá correto. Né, eu mandei, quem tem o WhatsApp e cadastrou o WhatsApp comigo na matrícula, eu mandei os áudios já da primeira aula, tá? Vou estar gravando aí todos os áudios pra gente poder ver. Só não vai receber o áudio do WhatsApp quem não me cadastrou no contato. O WhatsApp ele tem um recurso chamado lista de transmissão. Só recebe através da lista de transmissão quem tem a pessoa que está mandando como contato. Então, se você me cadastrou lá como com seu contato na agenda, eu mandei uma mensagem, favor me cadastrar como contato. Quem recebeu essa mensagem, viu? Porque essa primeira mensagem eu mandei um por um. Aí depois eu criei uma lista de transmissão, aí quem me cadastrou, recebeu. Alguns irmãos botaram um joinha, ele recebeu, e depois a gente dá uma confirmada, eu envio de novo, não tem problema não, tá? Isso aí vai ser importante. Por que eu não criei grupo no WhatsApp? A lista de transmissão, só quem vai enviar as coisas sou eu. No grupo fica, bom dia, boa tarde, boa noite, manda solzinho, textinho, não sei o quê. Lota o nosso celular, não é produtivo, vai acabar ficando confuso. Então, assim, qualquer tipo de anúncio que vocês verem de mim, dá uma olhadinha no WhatsApp, porque é alguma coisa em relação ao seminário, tá? Quem não tem um WhatsApp, eu vou tentar estar ligando para avisar alguma coisa quando for importante, que caso de vocês estão lá no centro, então quem não tem seu telefone fixo, eu vou ligar quando for alguma coisa de extrema importância. Fora isso, eu vou enviar um áudio, alguma coisa assim, eu mando. Ah, eu não tenho, quero áudio, como é que eu faço? Pode me dar um CD que eu gravo, tá? O áudio no CD, não tem problema, ou um pendrive, que você achar melhor, para a gente estar colocando aí, você ouvindo as aulas. Na aula de hoje, eu estava com a intenção de fazer a primeira aula, Teologia do Velho Testamento, e a segunda, Teologia do Novo Testamento. Mas aí eu tive meditando durante a preparação da aula, vai ser melhor a gente trabalhar hoje Teologia do Novo Testamento e na próxima aula Teologia do Velho Testamento, que é a apostila fininha que vocês estão. Na apostila fininha, ela tem as duas disciplinas que a gente vai estar trabalhando, uma sexta sim, uma sexta não. Então hoje a gente vai para a segunda apostila, você vai avançar um pouquinho, mais ou menos 23 folhas depois dessa inicial, vai ter uma outra capa em preto e branco, isso aí, e nessa capa preto e branco é a apostila de Novo Testamento. Mas nessa primeira aula, antes do intervalo, nós não vamos usar a apostila diretamente. Então, eu quero passar um outro conteúdo para os irmãos que eu acho relevante para que a gente possa entender como se deu a escrita do Novo Testamento. Porque hoje a gente recebe o texto bíblico, ele já tem toda uma formatação. A gente já tem ali os 4 evangelhos, aí você tem o livro de Atos, dividindo os evangelhos entre as cartas. Depois a gente vem às cartas, finaliza com Apocalipse, que também é uma carta. Tem cartas que são âmbitos gerais, foram cartas que foram escritas para todas as igrejas, e tem cartas específicas. A gente tem a carta de Paulo a Timóteo, era uma carta de um pai na fé para o seu filho na fé, a carta a Tito. A gente tem a carta à igreja de Romanos, tem as cartas de Pedro, que são cartas de Tiago, carta de Judas. Essas cartas são cartas mais amplas. Mas antes de entrar nessa questão da escrita da carta, de como aconteceu isso, é importante a gente ter uma visão de mundo na época de Jesus. Eu falei um pouquinho aqui na escola dominical, quando eu estive dando aula aqui, sobre como era esse cenário lá, e eu acho que é muito importante a gente entender o mundo de Jesus, porque era um mundo totalmente diferente do nosso. Entender esse mundo de Jesus para entender como se deu o desenvolvimento da teologia e da escrita do Novo Testamento. O que é teologia no sentido, sem ser a teologia sistemática, que o presbítero Pedro está passando, a gente tem a teologia bíblica. A teologia sistemática, igual ele explicou aqui na semana passada, ela é uma organização, é sistematizar todos os tópicos teológicos contidos na Bíblia, que não estão organizados. A Bíblia não está organizada, a sua teologia. E a gente tem uma visão teológica do Velho Testamento e uma visão teológica do Novo Testamento. A gente tem a teologia de Paulo,
tem a teologia de Tiago, a teologia de Pedro, a forma que eles estudavam a relação com Deus e desenvolviam os seus escritos. A teologia, ela tem a ver com isso, estudar a Deus, né? Se a gente fosse traduzir a palavra assim ao pé da letra, tem a ver com esse estudo das coisas de Deus. Então, cada um dos apóstolos, e mais Lucas, Marcos, que escreveram outros textos bíblicos, eles têm uma interpretação teológica e a gente vai buscar esse conhecimento teológico. Como que era o mundo na época de Jesus? Na época de Jesus existia um grande império. Alguém sabe qual era o grande império da época de Jesus? Romano. Era o Império Romano. A gente não vê no filme, vê no série, assim, a gente consegue ter uma ideia da proporção que era aquilo. Era um monstro realmente. Quando a gente vai em Daniel ele profetiza, né, sobre esse Império Romano como um animal muito feroz, né, que ele vai profetizar assim. Quando a gente pegar a teologia do Velho Testamento, a gente vai ver um pouco sobre isso. Ele foi um império que dominou todo mundo conhecido da época, todo mundo. Né, todo mundo ficou debaixo do jugo do Império Romano. E antes do Império Romano, só para a gente recapitular como que o Império Romano chegou ao poder. Como é que esse império que vem lá de Roma, na Itália, na região da Itália, se você tenta lembrar um pouquinho do mapa mundi aí das aulas de geografia, como é que esse império fez para dominar o mundo? O que houve naquela época, aqueles séculos, né? Desde a época de que Israel foi levado ao cativo até a vinda de Jesus, foi uma sucessão de impérios. Um império que sucedeu o outro. E esse império que vinha sucedendo o outro, ele já aproveitava o tamanho que aquele império já tinha conquistado. A gente tem primeiro, vamos ver se os irmãos estão lembrando aqui, qual foi o império que levou Israel cativo? O primeiro, Babilônia. A Babilônia, a gente vem com o rei Nabucodonosor e ele conquista Israel. Por que ele estava conquistando Israel? O que o Império Babilônico estava fazendo? Expandindo o seu território. Ele vinha expandindo e ia conquistando povos. Por isso que ele chegou até Israel. É claro que houve permissão de Deus, né? Aqui eu estou indo mais para o lado histórico do que do lado espiritual. Do lado espiritual, a gente sabe que Israel foi conquistada por causa dos pecados deles. A gente vai ver isso em Jeremias, profeta Osés, vão falar que eles foram levados cativos por desobediência, por adorar a deuses. Mas pelo lado histórico, o Império Babilônico ele já vinha tendo uma grande expansão. Logo depois desse período, a gente tem um outro império também muito grande, porque não que existisse só o Império Babilônico. Né? Vamos tentar desenhar esse mapa mental. A gente já tinha outros impérios grandes também. E todos eles estavam buscando a mesma coisa, o quê? Expandir o seu domínio, escravizando povos. Assim que era o mundo naquela época era assim, você expandia através da guerra, levava a sua cultura, a sua religião, os seus deuses até o outro povo, dominava aquele povo, tornava eles seus escravos, pegava o melhor deles para servir. Tanto que Daniel, servia ao rei. E ele serviu 2 reis. Ele serviu Nabucodonosor e também depois serviu o rei. Qual foi o rei? Dário. E Dário ele era rei de quê? Da Babilônia? Ele era rei dos persas, do mundo persa, que era um outro império também que estava em grande expansão. Não só o Império Babilônico, mas também tinha o Império Persa, que vem lá mais ou menos da região mais ao norte do Iraque, naquela região ali situava o Império Persa. E eles vêm dominando toda aquela região também. E quando eles encontram a Babilônia, era um império já muito organizado. Então eles se aproveitaram daquilo ali. Né? Por que eu vou destruir? Isso é maravilha que já construíram. Então eles vão lá e tomam posse daquilo. E aí começa a haver essa mistura de povos. Imagina a gente contemplando essa mistura de nações, já tinha judeus lá que estavam servindo. Aí o rei Dário, né, junto com Daniel, ele consegue lá toda aquela intervenção, aí tem Neemias que servia junto ao rei, toda aquela intervenção e eles, estou fazendo bem resumido porque não é o assunto da nossa aula, mas só para a gente situar, o povo é liberto depois de 70 anos. Né? Judá é liberta, porque Israel mesmo já havia sido destruída. A gente naquela época, antes
do cativeiro babilônico, a gente tinha duas nações, a nação de Israel e a nação de Judá, divididos. Israel foi destruída, ficou só Judá. Judá foi levado para cativeiro. Depois de 60 anos foi solto. Aí tudo bem, vem o Império Persa, domina por muitos anos. O que o Império Persa começa a querer fazer? Invadir a Grécia. Quem viu o filme 300? Apesar de ter um monte de coisa feia, a gente vê o filme, né? Vamos falar a verdade. Naquele filme, o lado histórico dele mostra uma verdade. Aquele império enorme, persa, um império de escravos, começa a invadir um povo livre, um povo que ia para a guerra por liberdade. Os gregos, eles tinham já uma filosofia, um pensamento de busca de liberdade. Aí eles começam a invadir aquele povo. Tem até o Xerxes. Quem é Xerxes? Xerxes é filho de Dário, né, que o Rodrigo Santoro interpreta lá no filme. Ele é filho do rei Dário e ele quer expandir, quer criar um único reino, né, que ele quer ser o grande rei do mundo, e ele era tido como uma divindade. E os gregos não tinham muito tolerância com essa questão de um homem ser como Deus. Eles já tinham os seus deuses. No máximo, eles toleravam um semideus. Qual o semideus mais famoso da mitologia grega? Alguém sabe? Quem? Hércules. A gente tem Hércules, que é o filho de Zeus, com uma humana, que é o semideus mais famoso. Então eles toleravam no máximo um semideus. Então se tivesse um grande guerreiro entre os gregos, poderia ser considerado um semideus, que foi aquele cara que o Brad Pitt fez no filme, eu esqueci o nome do personagem agora, de Troia contra Grécia. Aquiles. Aquiles é um personagem que possivelmente existiu. Como ele era um homem de grande lutador, vamos dizer assim, naquele império, ele era considerado um semideus também. Então era o máximo que os gregos toleravam. Aí chega Xerxes como deus, com seu exército de escravos, que tinham os imortais, soldados que não morriam, e começa a lutar com aquilo ali. Só que aí eles começam a ter derrotas após derrotas, e começam a enfraquecer, a ponto que eles voltam e desistem de conquistar. E nisso começa a surgir o Império Macedônio, com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande começa a crescer, tomar o Império Grego, e ele começa a dominar o mundo daquela região ali. Ele vai dominando, vai conquistando, a ponto de que ele vai e conquista os persas. Os persas que tentaram uma vez conquistar não conseguem, e ele vai até aquela região. Conquista o Egito. Ele morre, o seu reino é dividido em entre quatro dos seus grandes generais, e aí começa a surgir um outro império. Já existia, na verdade, mas ele começa a ficar muito grande, conquistando também, que é quem? O Império Romano. Então, a gente tem o Babilônio, que era isso, aí vem o persa que toma isso, vem o grego que toma isso, e vem o romano que toma tudo. Era muito organizado, e eles se aproveitavam dos pontos culturais dos outros povos. Eles não tinham por hábito oprimir a religião do outro, eles deixavam cultuar os seus próprios deuses. Tanto que os deuses romanos são os mesmos dos deuses gregos, só muda o nome. Se você pegar depois com calma, não vou falar isso aqui agora, mas você pode pesquisar na internet, a relação entre os deuses gregos e os romanos são os mesmos, só muda o nome. E aí eles vão se apropriando dessas culturas, e Alexandre o Grande, na sua expansão do Império Grego, quase que todo mundo fica falando grego. O que a gente tem hoje do inglês, naquela época era um grego, e ele criou um grego fácil, um grego do povo. E esse grego do povo é o grego que quando Jesus vem na Terra. A gente isso é chamado de helenismo. O helenismo foi todo esse esforço cultural que Alexandre o Grande teve. Ele não só quis dominar como escravo, mas também impor a cultura grega através da filosofia, porque os gregos, eles tinham na cabeça dele que eles tinham a missão de libertar o mundo através da sua filosofia. Então eles vão implantando todo o seu pensamento, a sua filosofia, de certa forma também a sua teologia, os seus deuses, eles vão implantando isso entre os povos, só que eles vão adaptando os povos dentro.
né? Eles vão fazendo associações, pega os deuses egípcios e faz associações. E o Império Romano se aproveitou muito disso também para fazer a sua expansão. Tanto que a gente tem o judaísmo no mesmo período do Império Romano, acontecendo ali junto. Antes do Império Romano, assim, ficar muito poderoso, assim, a gente tem uma revolta, quando a gente estudar um pouquinho mais do Velho Testamento, chamada Revolta dos Macabeus. Os Macabeus foram judeus que se revoltaram por causa da profanação que houve no templo, mas eles foram mortos e aquela rebelião acabou, passou. Só que a gente vai ver isso com mais calma. Só que os judeus, eles começaram a aceitar aquele domínio romano. Os romanos não deixavam os judeus lá, né? Tanto que existia o Sinédrio no tempo de Jesus e também o Império Romano. E quando a gente está lendo a Bíblia ali, a gente fica meio sem saber quem é a autoridade. Quem é a autoridade ali? A gente tem o Sinédrio, junto com o sumo sacerdote, que tem poder de julgar. A gente tem Herodes, rei, e também tem o Império Romano e César. Quem era a autoridade ali? Na forma de governo do Império Romano, ele levantava autoridades, tomando conta do local. A gente tinha ali Herodes, que ele não era um rei judeu, reinando naquela região, debaixo da supervisão de César. E também tinha ali um governador, que no tempo de Jesus era o governador Pilatos. Então a gente vai vendo essa sobreposição de autoridades. Então a gente está vendo um cenário de um império que dominou tudo, que é um império que foi criado em cima de cultura sobre cultura sobre cultura, de vários povos misturados. A gente tem os judeus nesse cenário, a promessa de Deus de mandar o seu filho através dessa linhagem de judeus, e todo esse cenário de quase todo mundo falando grego, a cultura, a filosofia, o mundo romano-grego de ser, o pensamento grego-romano de ser dominando. Essa é a plenitude dos tempos, que a Bíblia fala. Esse cenário do tempo de Jesus foi o tempo de maior plenitude assim, do mundo. E aí Jesus foi enviado na Terra. E dentro desse pensamento, dessas várias correntes que tinham ali, começa a surgir esse ensino de Jesus ali. O ensino de Jesus. Jesus vem ensinando e as coisas vão começando a ser diferente daquilo que o judeu ensinava. Os judeus, eles acabaram tendo o seu ensino conformado àquela realidade. Eles não mais se opuseram. A gente vai ter assim, duas classes de judeus mais dominantes. Os fariseus e os saduceus. Os fariseus era a classe das sinagogas. O que eram as sinagogas? Os judeus que foram sendo dispersos nessas montes de mistura que teve no Império, eles se reuniam e criavam a sua sinagoga. E tinha os saduceus, que era a classe sacerdotal, que mantinha o sacerdócio. A gente tem outras classes, mas essas são as mais dominantes naquele tempo. E eles, na verdade, quando a gente vai ver a ação de Jesus, a gente entende Jesus com a proposta de reformar o judaísmo. Jesus, ele não veio criar o cristianismo, ele veio criar uma igreja. A igreja como seu próprio corpo. E ele faz isso dentro do judaísmo. Ele faz dentro do âmbito do judaísmo. É interessante porque a todo tempo, com quem Jesus está debatendo? Fariseus e saduceus. Por quê? Porque ele queria mostrar para eles o que estava errado naquele judaísmo, na forma deles de entender. E quando Jesus diz assim para o diabo, lá quando está sendo tentado, está escrito, ele está se referindo ao Velho Testamento. Quando Paulo fala, toda a Escritura é fiel para ensinar, ele está se referindo ao Velho Testamento. Então há uma promessa a ser cumprida. E todo o Velho Testamento ele está em torno de qual povo? De Israel e dos judeus. Então a gente vai fechando isso aí, vai entendendo isso. Jesus vem para confrontar uma classe religiosa que se acomodou diante de um império dominante para manter as suas religiosidades. E essa classe, eles chamavam o César de Senhor.
Eles tinham César como senhor. Tanto que o próprio sumo sacerdote vai dizer que ele dizia que era rei, não César. Vai dizer isso nos evangelhos. Ele está dizendo que ele é rei, mas o rei é César. Então, mas esse rei que eles querem dizer aqui é o Quírios, é o Senhor. Então eles já assumiram o senhorio de César. E é interessante que o Império Romano usou isso na sua dominação, porque eles elevaram o imperador a esse semideus para os gregos, aí elevou ele a Deus para os povos que entendiam que existia um Deus, por exemplo, os egípcios, que sempre enxergaram a figura do seu líder como Deus. Faraó sempre foi um Deus para eles. E os romanos, antes da influência grega, eles sempre viram os seus líderes também como quase uma figura divina. Então ele adotava nele o Quírios, o Senhor, que estava apto para cumprir a vontade dos deuses. Então tudo aquilo que o César fazia, que o imperador fazia, ele estava cumprindo a vontade dos deuses para ele. E ele criou um negócio interessante chamado Pax Romana, a paz romana. Ele, toda forma de domínio, eles nomearam como paz romana. O que é a paz romana? Eu vou, domino, mato quem está se rebelando, acabo com a guerra, chegou a paz, debaixo do meu território. Então, essa mensagem que eles tinham, nós, o Império Romano, vamos trazer a paz ao mundo, através das nossas legiões de guerra. As legiões vão conquistar e vão trazer a paz. A paz é a ponto que não era possível haver rebelião. Então, quando começava a ter qualquer tipo de rebelião, agitação, o que fazia, acontecia? A Bíblia fala. Qualquer tipo de agitação, o Império Romano vinha, descia o couro e acabava. Assim que eles faziam. Não esperava a autoridade local, não. Eles acabavam, porque estava debaixo da paz romana, não podia haver nada. Qualquer tipo de rebelião, qualquer tipo de discurso contrário, qualquer tipo de ensino, levaria a ser uma rebelião contra o Império. E aí a gente já começa a entender por que futuramente os cristãos vão ser massacrados. E os judeus não foram massacrados. Porque os judeus, eles deviam o quê? Somente Deus é o Senhor. Só há um Deus. Tudo aquilo que eles receberam da Torá, eles deviam continuar pregando isso, profetizando isso às nações. Porque eles foram escolhidos para ser bênção para todas as nações. A missão de Israel sempre foi levar o Deus único para as demais nações. Qual é a promessa sobre Abraão? Sobre a tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Esse sempre foi a missão deles. Só que eles, como menina dos olhos do Senhor, como filhos de Deus, Deus chama Israel como seu filho, fracassa nessa missão. E aí vem Jesus. Não que Jesus fosse um plano B. Sempre Jesus ia se cumprir de uma forma ou de outra. Mesmo que Adão e Eva não tivessem caído, Jesus ia reinar. Isso aí é ponto. Mas, dentro desse cenário de fracasso de Israel, Jesus ele vem com essa palavra de confronto. Só que tenta imaginar a mente de todo mundo nesse cenário. Imagina você acordar como já era normal o Império Romano, já era normal o domínio, já era normal todos esses rituais, já era normal. Já era normal reconhecer os fariseus como quem fosse santo, porque eles andavam com roupas santas, se vestiam de forma diferente, conheciam a lei, decoravam toda a Torá, conheciam os profetas. Já era normal eles estarem nesse cenário, então havia toda uma conformidade. E aí começa a vir a palavra de Jesus. Jesus começa a ensinar que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida e que Ele é o Senhor. E quando Ele fala que Ele é o Senhor, é o mesmo grego, é a mesma língua. É como se todo mundo falasse português e eu só pudesse falar que Senhor é César. Eu não poderia dar esse título. Esse título só era para César ou para alguém de grande poder dentro do Império Romano, chamar de Senhor. E reconhecia a sujeição. Quando eu chamava alguém de Senhor, de Quírios, eu reconhecia que aquela tinha autoridade sobre a minha vida. E aí vem Jesus, carpinteiro, filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Judas, irmão de Tiago, começa a falar que Ele é o Senhor. E começa a arrastar um monte de gente atrás dele. Esse é o cenário
que começa a se desenvolver o cristianismo e o Novo Testamento. A gente tem noção do contraste que é isso? Não sei se eu estou conseguindo assim, ser claro para os irmãos, mas é muito contraste. Sabe? É uma coisa totalmente contrária. E até os próprios judeus, o que eles esperavam do Messias? Eles esperavam um Messias que fosse superior que César, mas no sentido de poder de conquistar. Um rei, mas um rei com muita força, um Sansão de novo, que fosse arrebentar tudo, que fosse quebrar tudo. Assim que eles esperavam, porque eles não conseguiam mais enxergar na fé deles em Jeová, na fé deles no Deus único, a possibilidade de libertação. Então eles se acomodaram com isso e começaram, tá bom, César é o Senhor, o Império Romano dominou, deixa a gente ler aqui a nossa lei, um dia o Messias vai chegar. Só que eles esperavam que esse Messias chegasse dando uma voadora no peito de César. Só que não foi assim que ele chegou. Chegou nesse cenário. E ele vem da onde? Vem de Nazaré. De um lugar que não pode vir, como falou lá, esqueci agora qual apóstolo, Filipe falou para André, né? Falou, pode vir alguma coisa boa de... Não, foi para aquele que estava debaixo da árvore. Qual é o nome dele, gente? Estava debaixo da árvore, o Filipe foi falar com ele, achamos o Messias. Aí ele falou, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu não esqueci, eu vou lembrar aqui daqui a pouco. Mas um dos apóstolos falou assim, pode vir uma coisa boa de Nazaré? Aí quando ele foi falar com Jesus, ele falou assim, hoje eu te vi debaixo da árvore lá duvidando de mim. Ele falou, você é o Senhor, já logo reconhece, né? Porque, você me viu isso, você vai ver o céu aberto, os anjos subindo e descendo. Então, ele vem de Nazaré, Jesus não era aceito nem pela sua família, para você ter uma ideia. Por que Jesus não era aceito pela família? José devia ser muito mais velho que Maria. Tá? Eu acredito que José ele era alguém já muito maduro, alguém que tinha muita intimidade com Deus, porque antes mesmo do anjo aparecer para Maria, ele já tinha no seu coração de deixá-la secretamente. E não queria expor. Então ele já devia ser alguém muito maduro assim com Deus. Ele já devia ter uns 40 anos para lá. Tá? Se fosse eu, José, eu ia querer apedrejar Maria, se eu fosse José. E eu com 31 anos. Mas José provavelmente era alguém mais vivido no Senhor, com mais intimidade. Então ele soube fazer isso. E provavelmente José morreu na adolescência de Jesus, depois entre os 12 e os 25 anos de Jesus, acredito eu, tá? Se eu estou especulando porque a Bíblia não fala, mas até 12 anos a gente sabe que José estava vivo, porque eles vão lá, Jesus aos 12 anos, José está ali no meio, no templo, quando eles vão até Jerusalém levar as suas ofertas. Aí quando morre, quem tem que assumir a família, o ofício do pai, assumir o sustento da família dentro do judaísmo, é o filho mais velho. E quem era? Jesus. Aí a gente percebe que Judas e Tiago, eles não andavam próximo de Jesus quando Jesus começou o seu ministério. Tá? Judas e Tiago aqui que eu digo irmão de Jesus, não o Tiago apóstolo. Porque o Tiago que escreveu a carta é o Tiago, irmão de Jesus, não é o Tiago apóstolo. Eles percebem que eles tinham essa rixa, porque chegou um momento que Jesus estava ali, tocou um start nele e ele meteu o pé de casa. Provavelmente as irmãs de Jesus deviam ser novas, deviam ter uns 8, 9 anos, dependiam do trabalho de Jesus, do trabalho do sustento da casa. Ele abandonou, ele foi embora e ele aparece de repente fazendo discípulos, é batizado por João Batista, cai ali. E não chega um momento que a mãe de Jesus se aproxima, porque Maria sabia de todas as coisas, né, mas os seus irmãos não estão próximos ali, e os seus irmãos, tem um momento que ele fala assim, os seus irmãos estão aí querendo falar com você. Aí ele fala assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos são vocês, aqueles que fazem a vontade de Deus. Então ele já está rechaçando, meus irmãos aqui, deixa eles lá, entre aspas, né? E a gente vai ver quando chegar na teologia de Jesus e na teologia de Tiago, irmão de Jesus, eles se tornam cristãos após a ressurreição, quando Jesus volta. Eles viram Jesus morrer,
vezes de citar, não tem como eles não acreditarem. Entendeu? Aí a gente tem a produção teológica deles. Né? E aí a gente vai entender por que Tiago ele era alguém muito prático. Né? A teologia de Tiago é uma teologia prática. Tiago vai falar, né, que a fé sem obras é morta. Ele vai trazer praticidade. A gente compara o livro de Tiago a Provérbios no Velho Testamento. Provérbios é um livro prático, né, que traz praticidade. Assim também foi Tiago. Né? Judas a mesma coisa. Né? Judas ele traz conselhos, exortação. Né? E Judas, o irmão, Judas ele ficou tão quebrantado que ele nem falava que ele era irmão de Jesus, ele falava que ele era irmão de Tiago. Tiago falou que era irmão de Jesus. Aí para a associação a gente entende que Judas ele fala servo de Cristo, mas aí para poder identificar ele deixou lá, irmão de Tiago. Ele deixou isso na epístola dele, ó. Sou irmão de Jesus também, mas eu prefiro ser agora como servo. Foram gerados no mesmo ventre. E aí por mais que os católicos digam que não, que existe o dogma, né, de Maria como eternamente virgem, isso é contrário às escrituras. Aí eu falo, não, mas a palavra original, irmão e primo era a mesma. Mentira, João Batista era primo de Jesus, não era irmão de Jesus. A Bíblia faz a separação. Maria teve sim, Mateus é muito claro, José não coabitou com ela até que Jesus nasceu. Depois que nasceu, José foi às forras daquele período todo que ele ficou esperando. Na verdade é essa. E teve muitos filhos, teve lá filhos e filhas. Os irmãos de Jesus. Falando. Eu já tenho uma linha teológica de que José, antes de Maria, ele poderia ter tido mulheres e filhos. Será que isso procede? Não procede por quê? Primeiro ponto, José foi com Maria até Belém. Houve o censo. O censo dizia que o chefe de família tinha que levar a sua família para registrar em Belém. Então ele deveria levar os seus filhos então até Belém para registrar. Ele não levou, ele só levou Maria. Cai esse argumento aí por terra. Ele teria que levar. A ordem foi do Império Romano. Foi do governador da Síria, na verdade, mas a mando do Império Romano. O censo que houve no período de Jesus, quando Jesus nasceu. Tá? Não tem muito nexo nisso. E também o coração de José. Se José tivesse dado uma carta de divórcio para uma mulher com filhos, eu duvido que seria esse escolhido por Deus para ser o pai de Jesus. No sentido, porque como é que era no velho... Como é que... Até hoje é assim, tá, gente? Naquelas culturas daquela época, até hoje o islamismo é assim, dentro do Islã, cultura Islã, mundo Islã. Estou casado, se eu falar com a minha esposa assim 3 vezes, ó, eu me divorcio de você, eu me divorcio de você, eu me divorcio de você. Com 2 pessoas olhando, está divorciado. Ela tem que ir embora sem direito a nada. Essa é a religião da paz, que tanta gente está defendendo hoje em dia. Esse é o Islã. Até hoje é assim. E no Velho Testamento ainda era assim. Aí Moisés, por causa da dureza do coração, ele permitiu a carta de divórcio. A carta de divórcio era algo que dificultava o processo. O cara tinha que escrever, ele tinha que ir lá no templo e tinha que registrar aquela carta de divórcio, para a mulher poder casar de novo. Tá? Mas era por causa da dureza de coração. Aí Jesus mesmo fala isso, olha, no princípio não era assim. O que Deus uniu, o homem não separa. Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Jesus falando isso com os fariseus. Aí eles... Se José fosse um desses que tinha dado carta de divórcio a uma família, ele seria escolhido por Deus para ser o pai de Jesus? E quem é o filho de Davi? José ou Maria? José. Maria, há controvérsias. Possivelmente ela também é da linhagem de Davi, mas não tem certeza. Não tem certeza. Quando a gente pega Mateus e Lucas, tem 2 linhagens ali, totalmente diferentes. Você fica assim, peraí, Jesus é filho de quem? Mateus aponta a linhagem de José. E possivelmente, Lucas, ele era um historiador, ele não tinha a mesma preocupação que Mateus. Mateus, a preocupação dele era escrever o evangelho para os judeus. Porque todo tempo ele fala, como estava escrito pelos profetas, como o profeta tal foi assim, ele sempre remete ao citando o Velho Testamento, ele queria convencer judeus.
Lucas, ele tem um aspecto de historiador, de alguém que pesquisa. Ele até mesmo fala, olha, eu pesquisei muito, fui nas fontes, fui nas origens para poder escrever isso aqui. Então, Lucas, ele traz uma outra genealogia de Jesus. Alguns comentaristas bíblicos dizem que não é a genealogia de Maria, mas que é uma genealogia pesquisada por José, por Lucas. Tem outros que é o que eu acredito, é a genealogia de Maria. Tá? Eu acredito que Maria também é filha de Davi, por outro filho de Davi. Porque a gente tem dois ali, Natã e Salomão. Duas linhagens diferentes. Natã vai dar em Maria, se eu não me engano agora, e Salomão vai dar em José. Tá? Depois você ir em casa, dá uma olhadinha na genealogia de Mateus e de Lucas, você vai ver que tem essas diferenças. Mas ambos começam em Davi. Mas Jesus, quando chamam ele assim, ó, Jesus, filho de Davi, é por causa de José. É por causa de José. José era filho de Davi. Tanto que o anjo chama como José. Como é que o anjo fala para José? José, filho de Davi. Não temas receber Maria como tua esposa. Então José, ele era filho, era da linhagem. Ele era um homem temente a Deus. Um homem com coração bom. Por que eu abri esse parênteses enorme? Porque é importante isso que ele falou aqui, que esse é um argumento católico. Não, esses filhos aqui de irmãos de Jesus são de José de outro casamento. Esse não é José. Não tinha. O casamento com várias mulheres era mais os reis. Os homens não era comum. Os que tinham grana se aproveitavam da sua situação de riqueza e iam contra. Tanto no velho quanto no novo, a palavra é a mesma. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Isso está no Gênesis, está no Novo Testamento. Essa sempre foi a lei, sempre foi a vontade de Deus. Houve concessões. Davi foi um, Salomão então, meu Deus do céu, Salomão tinha uma mulher para cada dia do ano. Ele se perdeu nisso. E no fim da vida dele, ele disse que tudo isso foi vaidade. Salomão foi esse cara doido também, né? Mas aí entrava essa questão cultural, porque você tem ali Israel naquele meiozinho de um monte de povos em volta, os outros povos tinham um monte de mulher. E isso era um dos pecados de idolatria. O que os outros deuses... Gente, não tem jeito. O pecado que cerca a Bíblia, com exceção da queda, são pecados de cunho sexual. O que os outros deuses permitiam? O que você quisesse fazer. Os outros deuses eram deuses totalmente pervertidos sexualmente. E era com esses deuses que Israel cometia idolatria. E aí você entende, a vontade de Deus é que o homem tenha uma só mulher. Então quando a gente vê essas influências chegando em Israel, porque Israel estava, né, e a gente aí entra dentro de Romanos 3, que vai dizer que não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, todos pecaram, não há ninguém que busque a Deus. Todos estão debaixo dessa influência pecaminosa. Mas Israel foi escolhido de Deus para se separar, mas ele não conseguiu se separar. Israel sempre caía, sempre diante da graça de Deus eles caíram. E você falou, a gente vê pessoas ali, aí eu acho legal da Bíblia isso, cara. Quando você lê outras religiões, outros livros assim de autoajuda, livros espirituais, não tem falha. A Bíblia aponta falha, cara. Davi é tido como um grande herói, as falhas dele estão todas ali, casou com um monte de mulher, casou com a mulher do outro, mandou matar o cara. Isso, gente, isso aí é a maior prova da fidelidade da Bíblia. Se você quer forjar um texto, você tira aquilo que é ruim. Se eu quero forjar um grande líder, eu vou colocar esse tipo de queda, como foi a história de Davi. Analisa o que aconteceu com Davi depois da queda dele, depois que ele manda matar Urias. Só desgraça. O irmão estuprou a meia-irmã, o outro irmão matou o outro, o outro toma o reino dele. Foi uma sucessão de coisa ruim. Tudo isso por causa do pecado de Davi. Se você vai forjar um texto, eu vou colocar essas coisas? Nunca.
Vamos retomar aqui para o Novo Testamento. Então a gente está dentro desse cenário, vem Jesus, começa a ensinar, pega os seus 12, uma multidão começa a seguir Jesus, ele confronta todo o tempo os fariseus, dentro desse cenário, os fariseus com a sua mente totalmente cauterizada, né, a ponto de Jesus falar para eles, vocês não escutam a minha voz porque vocês não são minhas ovelhas, vocês não conseguem, né, a Bíblia vai dizer que os fariseus rejeitaram tudo aquilo que Deus tinha predestinado para eles rejeitaram totalmente o ensino de Jesus. Aí a gente vê em Nicodemos ele era um fariseu, que consegue entender quem era, qual era o plano de Deus através de Jesus, do novo nascimento. Aí eu vou passar a história, porque a gente não vai contar a história agora toda de Jesus. Jesus morre, vai embora, fala assim, agora vocês preguem, fiquem em Jerusalém, revestidos de poder e vocês vão pregar. E eles são revestidos pelo Espírito Santo e começam a pregar, vão pregando, vai crescendo. Aí eu te falo, quem está pregando, gente, naquela época não dava para a gente escrever à noite não. E outra coisa, poucos deles dominavam a escrita, poucos. Eles dominavam um pouquinho desse grego, a gente tem muito problema de tradução do grego para a nossa língua, porque era um grego muito do povo, não era um grego cultural, era um grego povão, mas todo mundo entendia. Vocês acham que eles começaram a escrever as coisas logo de cara? Qual que era a missão deles? Escrevam o Evangelho. Não. Eles começaram o quê? Pregar. E se reuniam aonde? No templo. Começaram a pregar, se reunir no templo, não estavam nem preocupados com o escrito. Aí vem Paulo que se converte. Mas até Paulo começar a escrever alguma coisa, demora. Eu vou abrir aqui só para eu lembrar aqui das datas, para vocês terem uma ideia. Não foi assim, né? Jesus não escreveu nada. Só que ele deixou uma promessa. Ele falou assim, o Espírito Santo vos fará lembrar tudo que eu ensinei. E aí a gente pode interpretar isso de duas formas. Na teologia a gente tem duas coisas. A exegese, que é a interpretação do texto mesmo. O que aquele texto quis dizer no original. E a hermenêutica. A hermenêutica é a aplicação daquele texto para os nossos dias. Esse texto se aplica nos nossos dias? Óbvio, que o Espírito Santo nos ensina. Mas a exegese nos leva a entender que quando Jesus fala, o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas, é no momento que eles teriam que escrever, que foram anos e anos depois, qualquer um de nós esqueceria, porque eu estou falando um monte de coisa aqui, vai chegar amanhã, vocês vão ter esquecido a maioria, isso é normal, muito normal, por isso eu estou gravando até o áudio, eu fiz questão dessa questão de gravar o áudio para a gente revisitar. Eles esqueceriam humanamente, depois de tantos anos, eles não lembrariam das palavras de Jesus com a riqueza de detalhe que a gente tem. Aí na exegese a gente entende que isso foi Jesus falando para os seus discípulos e que eles lembrariam isso no momento certo de escrever. Por isso que nós cristãos seguimos a sola escritura. O que é sola escritura? Somente a escritura. A gente tem 5 solas ou 5 somentes do latim. Um deles é sola escritura. Eu só acredito na escritura como revelação do Senhor. Qualquer palavra, seja de alguém que tem dom de revelação, né? E aqui, irmãos, a gente está no seminário, aqui é para a gente que a gente vai ser confrontado aqui em alguns momentos, é para amadurecer na fé. Eu vou falar para vocês assim, de coração, a maioria das profetadas que a gente vê por aí, elas não vêm de Deus, sabe por quê? Porque elas contradizem aquilo que o Espírito Santo lembrou aos escritores. Então, se contradiz aquilo que o Espírito Santo falou, não pode vir de Deus. A profecia nunca vai ser superior à palavra do Espírito Santo. E a palavra do Espírito Santo são as Escrituras, porque foi o que Jesus falou para os seus discípulos. Quando, no momento certo, eles lembraram das palavras de Jesus para criar esses textos, para desenvolver esses textos para nós. Deixa eu só abrir aqui, eu quero abrir esse quadro aqui. Eu vou semana que vem, eu vou trazer umas canetinhas, tem um quadro branco ali embaixo,
ajuda escrevendo alguma coisa e outra para ter uma melhor noção. Então, dentro desse cenário, os cristãos começaram a pregar. E eles encontraram o quê? Oposição, oposição e oposição. De todos os lados. Só que a palavra ela é poderosa. Os judeus, eles rechaçaram de cara. E aí a gente vai para Romanos 11. Romanos 11, Paulo diz que Deus endureceu o coração dos judeus para usar de misericórdia para com os gentios. E também vai usar de misericórdia com Israel. Por fim, Romanos 11 conclui que Deus vai usar de misericórdia para com todos. Isso na propagação do Evangelho. Não que Deus vai salvar todos, independente da aceitação de Jesus ou não. Mas Ele usou de misericórdia para com todos na propagação do Evangelho. E aí a gente começa a ver esse Evangelho se desenvolvendo. Paulo, missionário, desenvolvendo comunidades. Eles iam ali pregando, ensinando assim, tradição oral, como era no Velho Testamento. É como Deuteronômio ensina, senta com seus filhos e vai ensinando eles no caminho. Eles ensinavam assim. E surgiu o processo de discipulado. O que é discipulado? É eu pegar o Felipe aqui, sou eu pegar o Felipe aqui e andar junto com ele. E durante esse caminho de discipulado, eu levo ele a ser um discípulo de Jesus. É assim que era a igreja naquele tempo. O discipulado era muito forte. Só que eles encontraram a resistência no mundo grego, diante das filosofias gregas. E a gente vai ver que quando a igreja começa a crescer e eles começam a se converter, que eles trazem isso com eles. Muito dos pensamentos, existe um pensamento gnóstico da determinação, que é um pensamento grego, que começou com estoicos. Eles pensavam que as divindades já haviam determinado todas as coisas, estavam todos debaixo do mesmo destino. Isso era um pensamento gnóstico. Isso foi combatido pelos primeiros pais da igreja nos 4 primeiros séculos. Até por Agostinho, no 4º século, também foi combatido esse pensamento. Só que surgiu um cara chamado Pelágio. Pelágio, ele dizia que o homem nascia sem um pecado original e ele podia ser salvo. Sem a aceitação de Jesus, podia ser salvo por ele mesmo, se ele fosse bom de coração. Pelagianismo. Aí você pega o Agostinho, ele começa a combater o pelagianismo e a ressuscitar as ideias dos gnósticos. Ele começa a citar a ideia dizendo que ninguém pode ser salvo por si, porque a divindade de Deus já conhece todas as coisas. E aí ele começa a pensar que se Deus conhece o prognóstico, como a Bíblia diz, a palavra original é prognóstico, a presciência de Deus, se ele conhece todas as coisas, então ele determinou. Agostinho vai ensinar isso. E também foi rejeitado pela igreja naquele período. Então é Deus o autor e consumador de todas as coisas, inclusive do mal. E isso foi ressuscitado por João Calvino, na Reforma. E esse pensamento existe até hoje. A Igreja Batista, tradicionalmente, ela vem de uma origem calvinista, que acredita que Deus determinou todas as coisas, inclusive o mal. E nós, como Igreja Batista aqui renovada, temos irmãos aqui metodistas, nesse ponto as teologias são a mesma, rechaçamos esse pensamento gnóstico que veio lá dos gregos, antes mesmo de Jesus. Já existia esse pensamento de que Deus determinou todas as coisas, que Deus é esse que determina todas as coisas, inclusive o mal. Existe um famoso teólogo calvinista chamado R.C. Sproul. Tem livros dele que são distribuídos de graça pela editora Fiel. R.C. Sproul diz que Deus determinou todas as coisas, inclusive o meu levantar e o meu abaixar de mãos. Quem conhece Augusto Nicodemos? Ninguém conhece? Augusto Nicodemos é um pregador famosíssimo da presbiteriana no Brasil. Ele diz que Deus determinou todas as coisas, inclusive o nosso pecado. Esse vídeo dele está lá no YouTube. Aí você começa a pensar, meu Deus, ainda hoje isso é ensinado. Isso veio da onde? Dos gnósticos, do pensamento grego, antes mesmo de Jesus ter vindo à Terra. Porque eles se converteram e trouxeram o seu pensamento junto com ele. Foram combatidos, esse pensamento de Deus determinando inclusive o mal, é combatido sempre. Foi sempre combatido pela ortodoxia. Não que os irmãos da Batista tradicional, presbiterianos, não sejam nossos irmãos,
Mas eu me recuso, como alguém que estuda a Bíblia, não posso nem dizer que eu sou um teólogo, mas como um projeto de teólogo, eu me recuso a dizer que Deus determinou todas as coisas, inclusive Deus determinou estar aqui com os irmãos. É porque Deus, o que a igreja é para o Senhor Jesus? A noiva. Qual é a graça, qual é o sentido, os que são casados aqui, da única opção que a minha esposa tem é de casar comigo. Ela não pode fazer mais nada, ela está casada comigo porque ela foi induzida. A mente dela só pode ser a mim que vai casar comigo e ponto. Esse é um sentido de noiva que o Senhor Jesus espera? Não. Porque a noiva, ela é conquistada pelo seu noivo. A noiva, ela é amada pelo seu noivo. Jesus ama a noiva a ponto de dar a vida por ela. E aí a gente entende qual é o sentido do casamento ser tão importante. O casamento, ele é a figura que o próprio Deus usou para dizer a união nossa com Jesus. Ele usa o casamento. E a gente tem lá em Cantares é um noivo que conquista sua noiva. Paulo fala assim, ó, marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, no sentido de dar a vida por ela. E aí a gente entende que nosso Deus não pode ter determinado uma noiva para o seu filho. Essa noiva, ela ama a esse filho, a esse noivo, porque esse noivo amou ela primeiro. É o amor. Mas esse pensamento gnóstico está dentro do meio cristão até hoje. E olha, eu vou te falar, debater com um calvinista é complicado. Então, por isso, assim, às vezes, eu sou um pouquinho polêmico, eu gosto desses debates, mas não para ficar dizendo que o outro está errado e eu estou certo, mas para crescimento, também para cair a ficha. Porque assim, os caras montam um arcabouço que você não consegue entender. E assim, a nossa teologia aqui desse seminário, ela é uma teologia batista, claro, mas da Batista Renovada, a gente segue o manual, mas essa Batista Renovada, ela é totalmente influenciada por John Wesley. Então, John Wesley, ele é um cara que vai trazer muita coisa boa pra gente. Então, se você quer ter um livro para ler, pega os livros de John Wesley. Você quer entender sobre eleição e predestinação? Pega o sermão de Wesley sobre eleição e predestinação. John Wesley, ele é um cara fenomenal, não tem noção. E John Wesley, ele era igual o Tiago, ele era prático. John Wesley, ele andava quilômetros para pregar, pregava em cima de tumba, onde tinha gente ele ia pregar. E mesmo assim ele desenvolveu a sua teologia, o seu desenvolvimento teológico. Só mais 5 minutos para a gente parar para o intervalo. Deixa eu só concluir aqui. Que aí eu quis abrir esse parênteses para mostrar como é que esses pensamentos influenciam. E hoje a nossa teologia, ela é muito influenciada, nossas igrejas são muito influenciadas pelo judaísmo antigo. Fala aí, irmão. Eu vou falar aqui das datas. Como cada pensamento, inicialmente a nossa igreja cristã era muito influenciada pela católica, e até comum, porque a maioria de nós vem do catolicismo, tá? Quase que 100%. Eu, inclusive, ia ser padre, tá, irmãos? Eu fiquei 1 ano no seminário católico, tá? Muita gente não sabe dessa história, mas eu fiquei 1 ano no seminário católico. Eu fui coroinha, estudante do padre, andava com o padre. O padre não era pedófilo, tá, gente? Antes que alguém ache alguma coisa, mas eu acompanhava, fazia visitas, e aí eu ia ser padre. Mas Deus me salvou, graças a Deus. Mas, então a gente vem com essa bagagem, é normal, todo mundo vem com uma bagagem. Só que hoje a gente está recebendo muita gente com bagagem muito forte do pecado. As pessoas vêm com muita bagagem do pecado, vêm sem base nenhuma bíblica, de nada, mas totalmente presa no pecado, que eu não sei o que é pior. A pessoa cauterizada por uma religião ou cauterizada pelo pecado. Porque também cauterizado por uma religião também é pecado. E então essas influências que a gente vai tendo, a gente vai começando a entender hoje, voltou muito forte o movimento judaizante. E as primeiras cartas, as cartas de João, a teologia de João, ela era uma teologia contra
o gnosticismo. Né? João vai dizer que Deus amou o mundo, ele vai dizer isso. João vai dizer que ele vai me mostrar esse Deus que ama todos, a face, ele que diz que na sua carta que Deus é amor. Ele diz que não peque, mas se pecar, você sabe que tem Jesus intercedendo junto ao Pai. E ele estava combatendo o quê? Esse pensamento determinista do gnosticismo. E a gente vê Paulo ele combate quem nas suas cartas? A teologia de Paulo é uma teologia contra os judaizantes que queriam circuncidar os novos convertidos, queriam que eles guardassem o sábado, queriam que eles tivessem a festa. Eu vi no meu Facebook um monte de gente no final do ano dando feliz, acho que é Hanukkah, um negócio assim. Que é uma festa judaica, gente, pelo amor de Deus. Paulo combateu isso com vigor. Ele falou assim, ó, não se deem a festa, a circuncisão, não se deem a sábado, porque para todas essas coisas Jesus já cumpriu a lei e agora você é livre. E se ele te libertou, foi para a liberdade que ele vos libertou. Está em Gálatas. Aí a gente vai ver esses caras hoje trazendo o judaísmo de novo. Para dentro da igreja, influência que vai entrando. Vamos retomar aqui as datas para a gente ter uma ideia. As primeiras datas vão do início dos anos 50. Mais ou menos, eu acredito que uns 30, porque essa contagem aqui não é exata, tá? Não é assim, Jesus nasceu, começaram a contar, não foi isso. Né? Eles estimam o nascimento de Jesus para começar a contar. Porque até Jesus ressuscitar e desenvolver a igreja, ele era um homem comum. Ele levou uma vida comum. Então, no início dos anos 50, a gente tem as cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses. E por que elas surgiram? Paulo viu a necessidade de ensinar aquela igreja. É uma carta de ensino. Então, Paulo, ele foi o primeiro a escrever alguma carta. E é interessante que seja Paulo, porque Paulo, ele era o cara mais estudado de todos os apóstolos. E por que Paulo é apóstolo? Gente, o presbítero Pedro falou aqui uma coisa, falou que brincou, né, que não existia apóstolo, mas a verdade é essa mesmo, não existe mais apóstolo. Quando a Bíblia fala primeiros apóstolos, é no sentido de ordem, não é que ainda existe hoje apóstolo. Para ser apóstolo, tem que ter sido chamado diretamente por Jesus. Quem foi o apóstolo que os apóstolos elegeram? Matias. Mas Matias foi o apóstolo que Jesus escolheu? Não. Quem foi o apóstolo que entrou no lugar de Judas? Paulo. E quem chamou ele? Jesus. Jesus voltou. Ele voltou e falou assim, para ser apóstolo, para ser embaixador do meu evangelho, eu que chamo. E ele voltou e chamou. Então, o primeiro aspecto, um dia eu vou trazer aqui para a gente entender biblicamente quais são os apontamentos que alguém precisa ser para ser apóstolo. E a gente vai ver que somente os 12 poderiam ser apóstolos no sentido bíblico. Tá? A gente está aqui num seminário bíblico. O primeiro é ser chamado pelo próprio Jesus. Tá? E nenhum hoje é chamado, pode falar. Como pode-se dizer que esses apóstolos denominados hoje estão totalmente errados? Então, assim, não vou dizer assim totalmente errados. Para mim, esse apóstolo deles hoje é comparado a um bispo, no sentido do termo. É só alguém que tem um nome diferente do pastor para exercer uma liderança. Mas não é o apóstolo no sentido de que ele pode dizer uma doutrina, trazer uma interpretação. A gente tem em Atos 15, o primeiro concílio da igreja. E esse concílio era um concílio apostólico. Os apóstolos decidiram sobre a questão dos gentios, se devia ou não. Os caras estavam discutindo, uma coisa devia ser clara para eles, levar o evangelho aos gentios, porque eles eram apóstolos, eles podiam fazer isso. Hoje, gente, tem apóstolo que dita doutrina para a sua igreja, doutrina contrária à Bíblia. Por exemplo, a honra sacerdotal. Tem igreja que tem o dízimo e tem os 10% do sacerdote, porque o apóstolo dessa igreja determinou que essa igreja vai dar a honra sacerdotal. Isso é uma estratégia de manipulação. Que só quem liberta isso? O conhecimento da palavra.
Quando você estuda os princípios que alguém precisa ser para ser apóstolo, ele vai entender isso. E assim, muito diferente, que a gente vai ver isso na Bíblia em Atos. Todo mundo vendia tudo e depositava aos pés dos apóstolos. Mas os apóstolos ficavam com dinheiro? Eles faziam o que com dinheiro? Distribuía tudo para os pobres. Hoje o apóstolo é aquele cara que anda com um relógio de ouro. Entendeu? Isso aí é exploração. Isso só o conhecimento da palavra. Por isso que a reforma, a gente vai ter esse ano os 500 anos da reforma. A reforma, mais do que nunca, ela é necessária na igreja, né? Que são os 5 solas: somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, só Deus a glória. Qual é o quinto? Solo Cristo, solo Deus a glória, solo a Escritura, solo a fide. Esqueci o quinto. Vou lembrar daqui a pouco. São os 5, mas assim, para mim os principais são só a Escritura. O principal para mim é esse, porque a partir da Escritura sai todo o resto. Da Escritura vem todo o resto. Então não tem como, e a gente precisa ter esse conhecimento. Cara, eu gostaria, sabe, de fazer um seminário aqui aberto para a igreja, gratuito, todo mundo viesse. Mas o primeiro ponto, é gratuito, ninguém dá valor, sinceridade. O Fábio aqui, a Flor são meus amigos há muito tempo, já fiz alguns eventos gratuitos e as pessoas não dão valor, sabe? Então precisa pagar. Só que quando a gente paga, a gente não consegue abraçar todo mundo. Pagando, as pessoas já desistem. Sabe, assim, já não leva muito a sério. Mas é extremamente importante que a gente conheça isso, porque a gente precisa gerar pessoas que vão disseminar isso, sabe, que vão tirar pessoas disso, porque Jesus veio para libertar, e as pessoas estão sendo escravas da religiosidade de novo, estão sendo escravas do pecado de novo, estão sendo escravas dos seus líderes, sabe, ninguém é discípulo de ninguém, nós somos discípulos de Jesus. A liderança, claro que existe. A honra ao meu pastor, claro que existe, mas não é uma honra como se ele fosse Jesus. Ele é alguém que está aqui por Jesus diante de uma liderança, sou totalmente submisso do que o meu pastor falar, mas ele é alguém que eu posso dialogar. Essas pessoas, você não pode dialogar. E eu assim não vou citar nome aqui, fui visitar uma igreja dessa, quero participar de um congresso. Eu recebi, inclusive, uma proposta de uma jornada pastoral dentro dessa igreja, seguir uma carreira pastoral. Confesso, irmãos, que eu me senti encantado. Pô, tá vendo fruto, você se sente encantado com aquilo. Mas quando chegou no congresso, que o apóstolo estava presente, tinha uma fila para receber o abraço do apóstolo, que o abraço dele era abençoado, que você recebia alguma coisa quando recebia o abraço dele. E aí você vai para Pedro fala assim, ó, levanta, porque eu sou homem igual a você. E esses caras não, eles ficam no altar da igreja e todo mundo fazendo fila para se abraçar. Que loucura, gente. E assim, eu com um pouco de conhecimento quase fui estragado. Porque monta-se, sabe assim? Sabe aquela história da serpente para Eva? Ela monta aquela serpente, aquela história na tua cabeça. Olha, você vai ser como Deus. Trabalha a tua soberba. Eles trabalham a sua soberba. Você vai receber o poder que está sobre o apóstolo. E é isso, gente. Por isso que não desistam desse seminário. Esse seminário, vocês não têm noção de como eu tenho me matado de estudar. O presbítero Pedro, ele tem muito mais conhecimento do que eu, muito mais bagagem de estudo. Já tem experiência. Eu sempre me ensinei em escola bíblica, célula, mas nunca tive a oportunidade de um seminário. Então, tenho buscado, assim, muito entender mesmo para trazer aqui aquilo que realmente é a doutrina, sabe? Aquilo que realmente é a verdade. E eu tenho certeza que esse grupo aqui não está aqui só para ganhar conhecimento e eu ficar assim, não. Que a gente está aqui trabalhando para gerar um grupo que vai fazer diferença. Que vai sair daqui mesmo e vai impactar as pessoas, porque irmãos, por mais que o Espírito Santo esteja conosco, se a gente não tiver o conhecimento da Escritura, ele não vai trabalhar no nosso coração.
Porque a Bíblia já está revelada, sabe? Deus ele não vai fazer aquilo que cabe a gente fazer. Deus não tem paciência com gente conformada, não. Né? Quando a gente vai lá para Gideão, por que foi Gideão? Porque Gideão estava lá, ó, lá no lagar. Ele estava lá, ele era um varão valoroso, ele mesmo se achava um ninguém. Mas Deus estava olhando o que ele estava fazendo ali, porque ele não era um cara conformado. Deus não escolhe conformados. Deus sempre vai escolher uma pessoa que tem um coração que não se conforma. E o próprio Romanos 12:2 vai dizer isso: não vos conformeis. Não vos conformeis com esse século, mas renova a tua mente pela transformação, transforma a tua mente pela renovação de Deus. Então a gente não pode se conformar. Então esse grupo aqui eu tenho certeza que já vai estar dando frutos aí muito rápido em relação a isso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, eu vou terminar aqui para a gente ir para o intervalo. Eu falo muito, gente. Se deixar, eu não paro de falar. Não paro mesmo. Então a gente está nesse cenário de mais ou menos no ano 50 da escrita. Então vou fazer o seguinte, eu vou parar, vou fazer aqui a chamada rapidinho. Para a gente ter um intervalo, hoje a gente vai ter um guaranazinho, uns biscoitinhos, tá, irmãos? Não vai ter o café. Vou fazer aqui a chamada muito rápido. Adriano, Alexandro, Ana Paula, essa é a Ana Paula Demar, né? Então, Ana Paula Carvalho, Andréa Cristina, Andréa Moura, Carlos José, Cíntia, Daniela, Davi, faltou, né? Eduardo, Elaine, Elizabeth não vai vir mais, Eva, Fábio está aqui, Fabrício, Felipe, Fernanda, Flávio, Flor, Isa está aqui, Jorge Lúcio, faltou, Josiane, Leiva, Lenir, Luiz Henrique está aqui, a planilha foi para a última página, peraí, gente. Luiz Carlos Valério, Marcelão, Marcos, ali, Maria Angélica, Marta, Maiara, Miguel está aqui, Moisés, Neuza, Neivaldo saiu, Patrícia, Ritz também acho que já saiu, Rodrigo, Rosana, tá aqui, nossa pastora, Ruth, Sara, Tatiana, tá do lado, Wagner, tá ali, Vaguinho, Valdecir, Valéria saiu, Vanderlei, Volney, beleza. Vou ficar por aqui, gente, vou só levar lá o biscoitinho guaraná, depois eu vou voltar aqui, se alguém quiser fazer o acerto da mensalidade, tá? Vou estar aqui para fazer. E vamos lá dar um lanchinho, 15 minutos a gente está de volta, tá? Vamos lá, gente, vamos retomar aqui. Já fiz aqui o controle, que eu estou fazendo, falei que eu estou precisando de um secretário, que eu estou ficando embolado aqui de tanta coisa, papel para tudo quanto é lado. Mas no final, entre mortos e feridos, todos sobrevivem, né? Vamos retomar aqui. Então, a gente estava aqui dizendo das cartas que foram escritas, as primeiras com Tessalonicenses, e aqui é um ponto importante, tá, gente? Isso aqui estima-se que foram as primeiras. Ninguém tem certeza quanto a isso. Algumas eles têm certeza, mais certeza do que a outra. Por exemplo, a primeira Tessalonicenses
eles têm mais convicção, a segunda já nem tanto. Tá? Assim, historiadores vão pesquisando para chegar a uma data em relação a essa escrita. Fato é, não foi escrito logo assim de cara. Primeiro Paulo fundou a igreja de Tessalonicenses, depois essa carta ela é um sustento, vamos dizer assim, uma carta pastoral para essa igreja. Aí, na metade final dos anos 50, até os anos 60, entre os anos 50 e 60, a gente vai ter Gálatas, eu vou fazer o seguinte, estou vendo os irmãos anotar, quem quiser eu mando no WhatsApp, mas quem quiser anotar também fica à vontade. Eu mando um print aqui, igual uma imagenzinha para salvar isso aí. Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Filipenses e possivelmente Filemão também. Foi escrito nessa parte aí. Alguém está percebendo um detalhe aqui agora em relação aos livros que foram escritos? Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Filipenses e possivelmente Filemão. O que tem em comum entre todas essas cartas aqui? Não, já dei a resposta, falei errado. O que tem em comum em todos esses livros da Bíblia aqui? Eles são cartas. Até agora está faltando o quê? O Evangelho. A gente já está por volta dos anos 60 e ainda não tem nenhum Evangelho escrito. Ele só era pregado. Vou falar, irmão. Filipenses e Filemão. Aí agora, entre os anos 60, do início até o fim dos anos 60, é tudo aproximação. Tem certeza nenhuma quanto a essas datas, tá? Mas a data mais provável, início dos 60, Filemão, Colossenses e Efésios, início dos anos 60. Da metade dos anos 60 até o início dos 70. Aí vai vir o primeiro evangelho, Qual o primeiro evangelho escrito? Não. Alguém sabe o primeiro evangelho? Alguém chuta? São só 4, gente, 25% de chance de acertar. É o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Aí, início dos anos 60, a gente tem Filemão, Colossenses e Efésios. Metade dos anos 60, mais ou menos lá para o ano 65, vamos dizer assim. Marcos, tá? Esse aqui já tem mais certeza quanto a essa data, porque as comunidades que estavam sendo desenvolvidas, isso já a gente consegue ver pela Bíblia, eles estudavam os escritos de Marcos. Então Marcos, ele era um cara, eu acredito que ele devia ser novo, que ele acompanhava Silas e Paulo. Então ele também acompanhou Pedro. Então ele devia ouvir muito sobre Jesus e ele sistematizou parte desse ensino no grego, nas comunidades novas dos gentios que estavam surgindo, porque muitos gentios gregos já tinham hábito de leitura. E eles liam quem? Eles liam os filósofos. Então, diante de um povo que já tinha esse hábito de ler, eles sentiram a necessidade de trazer um documento que servia como, vamos dizer assim, a nossa cartilha de batismo. Era uma carta, era um documento de discipulado, tá? Que era escrito por Marcos. Mas Marcos, ele era alguém que estava muito próximo, ele tinha primeiro contato com os apóstolos, tá? Então ele poderia escrever porque ele estava ouvindo já da fonte, a fonte primária, tá? A fonte primária são os apóstolos, tá? Claro que é Jesus, mas aqui depois Jesus ficou sendo os apóstolos. Aí vai ter também a carta de Tito, 1ª e 2ª Timóteo, 1ª Pedro, Tiago e Hebreus. Vamos lá, Marcos, Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Pedro, Tiago e Hebreus. Anos 70 e 80. Aí a gente vai ter a escrita de Mateus e de Lucas e de Atos. Lucas e Atos, originalmente, eram um documento só. Tá? Eles foram todos escritos por Lucas. É meio que uma continuação, Atos dos Apóstolos. Né? A gente percebe isso. Pedro, Tiago e Hebreus. Tá? A outra parte.
Mas aqui nos anos 70, antes de eu falar aqui da escrita dos livros, e para a gente ganhar aqui ficar um pouquinho mais produtivo, o que foi importante que aconteceu no ano 70? Alguém sabe? Muito importante. Isso aí. A plena profecia de Jesus foi cumprida. O templo foi destruído pelo imperador. Tá? Houve uma rebelião nos anos 70, uma rebelião judaica, né? Vamos dizer assim. Eles se levantaram e conseguiram expulsar os romanos que estavam ali. Só que os romanos vieram com muita força. Tá? O general Vespasiano, ele reconquistou toda a Galileia, tá? E depois de Vespasiano ele acabou se tornando o imperador, mas quando ele veio ele ainda era, isso tudo aqui você consegue achar na internet, essa história aqui assim, mas estou falando para vocês o que é importante no sentido teológico. Houve, né, esse movimento judeu de expulsão dos romanos, né, de luta contra os romanos, e a força romana veio com tudo. E aqui que o irmão falou, né, que a profecia de Jesus, que não sobraria pedra sobre pedra. O templo, ele tinha muito ouro no templo. E como é que o templo ele funcionou uma espécie de uma fortaleza. E os romanos cercaram o templo e atiraram fogo. Isso foi destruído com muito fogo, uma intensidade muito grande de fogo. E depois que o fogo consumiu tudo, o ouro que estava no templo, ele derreteu e entrou para dentro das pedras da construção. Então, o que os romanos fizeram para extrair o ouro? Não ficou pedra sobre pedra. Tiveram que tirar pedra sobre pedra para poder extrair o ouro. Aí cumpriu aquela profecia que Jesus tinha dito, que não ficaria pedra sobre pedra. Tá? Houve uma total destruição. E aí, o que acontece? Devido a isso, e também ao discurso do cristão, os cristãos se reuniam muito no templo, não tinha mais o tempo para eles se reunirem, o cristianismo era considerado como uma seita judaica, tá? Ele estava dentro do judaísmo ainda. Então eles não tinham onde se reunir, os apóstolos começaram a ser mortos, antes, nos anos 60, Pedro foi morto, os apóstolos, o Tiago foi morto, o Tiago apóstolo, que era líder da igreja de Jerusalém. Então a fonte começou a ser destruída. Então qual foi a grande necessidade disso? Escrever. Uma vez que não tem, a fonte está próxima do fim, eles viram a grande necessidade de escrever os textos. E aí começaram as produções dos evangelhos. Né? Antes disso, a gente tem mais as cartas de Paulo, que eram cartas de exortação às igrejas que estavam distantes. Mas os evangelhos, as palavras de Jesus, elas vão ter essa maior necessidade quando vai perder esse contato com a fonte e quando tem a destruição do templo. Tá? Isso é uma coisa que mudou totalmente a cara da igreja, né? O cristianismo, ali foi essa destruição, né, do templo, ali realmente mudou tudo. Então houve essa necessidade de escrever, e aí a gente vai ter nos anos 70 Mateus, Lucas, Atos, Colossenses, Judas, Tiago, Hebreus e 1 Pedro. Sendo que, gente, isso aqui tudo é estimado, tá? Tudo estimado. Essas datas vão estar em torno disso aí. Com exceção, assim, os evangelhos que a gente tem um pouco mais de certeza, os teólogos e os historiadores têm um pouco mais de certeza, mas as cartas, porque as cartas eram copiadas várias vezes, enviadas várias vezes. Sabe? Tinham escribas que iam copiando, iam mandando, então ninguém sabe ao certo quando foi a primeira que foi enviada. Não sei, aquilo já era uma cópia que já tinha sido lida. É difícil demais eles conseguirem fazer isso aí. Diferente da Torá, que a Torá foi uma ordem expressa de Deus para Moisés. Outro ponto aqui, vou abrir um parênteses aqui. Se alguém aqui de repente já estudou alguma coisa de teologia, vai ver que muito da teologia liberal e da teologia da libertação, que foi dentro do catolicismo, a teologia liberal dentro do meio protestantismo, influenciou muitos seminários hoje. Eu estava fazendo um seminário da metodista mesmo. E assim, eu não aprendi nada que me edificou, sendo bem sincero com os irmãos. Eu aprendi que Moisés não foi Moisés que escreveu, eu aprendi que Jó nunca existia, eu aprendi um monte de coisa assim. Então eu saí do seminário metodista e atualmente eu estou finalizando o seminário da Metodista Livre, que é um seminário mais bíblico, tá? E menos teologia liberal.
Tem gente dentro vai dizer que não foi Moisés que escreveu, que foi escrito no período do cativeiro pelos escribas. Você tem a tradição eloísta, que chamavam Deus de Elohim, e a tradição javista, que chamavam Deus de Javé, e os escritos são as junções dessas duas tradições e colocavam lá, tipo assim, quem acreditava que Deus era Jeová, escreveu uma parte, quem acreditava que Deus era Elohim, escreveu outra parte, aí juntaram tudo e fizeram a Torá. Tá? Isso é teologia liberal em si. Não tem possibilidade de ser isso. A Torá é totalmente, ela tem toda uma coerência, tem toda uma teoria, não tem como ser um grupo que era contrário ao outro, porque realmente, no período do cativeiro, tinha esses dois grupos, os eloístas, chamavam Deus de Elohim, e os javistas. Isso aí tinham essas duas tradições de escribas, mas eram tradições contrárias. Então vai escrever um texto que é exatamente complemento do outro. Tá? Isso aí não tem possibilidade. Né? Moisés escreveu a Torá de acordo com a ordem do Senhor. Tá? É o que eu acredito, é o que os teólogos que eu estudo por eles também acreditam. Então, ali havia um comando de escrita de Deus, diferente do Novo Testamento. No Novo Testamento não houve um comando claro do Senhor, escreve. Moisés recebia esses comandos. Quando você vai ler a Torá, você vai ver isso, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. No Novo Testamento não foi assim. Foram coisas que foram acontecendo, né, que levaram a esses escritos. Mateus, Lucas, Atos, Colossenses, Judas, Tiago, Hebreus, 1 Pedro. Isso aqui, irmãos, pode ficar tranquilo que depois, se não der para anotar, eu trago um papel, eu anoto no quadro semana que vem, tá? Porque isso aqui eu não vou lembrar, nem vocês. Ninguém vai decorar isso aqui. A gente precisa aprender aqui o conceito. Qual que é o conceito? Que os textos foram escritos quando surgiu a necessidade de escrever. Quando não tinha mais, os apóstolos estavam próximos de morrer, quando aquela fonte poderia acabar, quando começou a vir a perseguição, quando começou a ver outro motivo que levou, né, para a gente caminhar para o fim dessa aula. Eu vou abrir aqui só um outro documentozinho, um resumo que eu fiz. Aí assim, na semana que vem eu já vou colocar um quadro aqui e vou tentar arrumar um passador de slides para a gente usar o Data Show. Eu gosto muito de usar slides, né? Até na cela eu usava slide, botava na televisão, eu usava. Acho que ajuda muito a gente a aprender, só que não tem como ficar alguém lá assim, passa, fica uma coisa chata. Então com o passador de slide vai ajudar, vou ver se eu compro um pro seminário, né? Que assim, para dar para os irmãos estar cientes, né? O investimento que a gente fez no seminário foi um investimento altíssimo, tanto da igreja quanto da gente que está fazendo, dos alunos também. Um kit desse aí, ele é quase R$60, né? Um kit desse. E a gente tem muita despesa no seminário, muita coisinha que vai saindo. Então assim, conforme os irmãos forem pagando as mensalidades, a gente vai estar melhorando as coisas do seminário. Né? Eu tenho ideia de sortear livros, dependendo do preço do livro, comprar um livro para cada um, alguma coisa para agregar, tá? Mas tudo que a gente vai fazer mediante recurso. Eu também quero ajudar, que foi um compromisso que Deus colocou no coração, ajudar algum missionário, né? O seminário está investindo em missões, né? Para que Deus, né, nos abençoe também nisso. E um dos investimentos que a gente vai estar fazendo é esse passador de slides para poder usar aqui no seminário. Vamos lá. Então assim, aí Só que o que acontece, gente? Não foi escrito só os livros que tem na nossa Bíblia. Foi escrito um monte de livros juntos. Começaram a escrever várias coisas, outros ensinamentos, gente que não tinha tanto contato assim, mas achou que poderia escrever. Então, com o tempo, o que seria que teria peso de escritura, porque para eles já era claro que a escritura era o Velho Testamento, tá? Eles tinham a Bíblia com eles, já tinham as escrituras. E aqui abri um parênteses em relação, né? A Bíblia católica e a Bíblia cristã, Bíblia evangélica.
A Bíblia Católica tem livros que não tem na nossa, que foram incluídos na época da Reforma para poder contradizer aquilo que a Reforma propunha, tá? A Bíblia que Jesus usava é exatamente a nossa Bíblia. Na Bíblia de Jesus não tinha os livros que tem na Católica. Por que tem esses livros na Católica? Houve uma tradução, nesse movimento de Alexandre o Grande, ele criou a Biblioteca de Alexandria no Egito. E todas as obras eram colocadas na Biblioteca de Alexandria. Platão, todos os filósofos, de outras culturas, e eles também quiseram colocar a cultura judaica. Aí houve a Septuaginta. Foram 70 tradutores, mais ou menos, por volta de 70 tradutores, que pegaram a Bíblia no hebraico e traduziram. Só que eles fizeram um erro, teve um erro. Quem estava traduzindo não era uma pessoa que tinha espiritualidade, era só um tradutor. Então ele também pegou textos históricos, não só textos sagrados. Entre os textos históricos foi 1 Macabeus, 2 Macabeus, foi texto de Eclesiástico, foram alguns textos que faziam parte da cultura de Israel, dos judeus, mas não eram os livros sagrados. Os livros sagrados eram claros. Jesus era... A Bíblia que nós temos hoje no Velho Testamento é a mesma que eles usavam. Isso era claro para eles. Tá? Isso aí é provado na história. Pode falar. Foram judeus, são livros históricos, não tem mentira ali. Só que eles não são livros que têm a inspiração divina. Porque eles têm coisas neles que contradizem a sã doutrina do próprio Velho Testamento. Partindo do pressuposto que o Espírito Santo não erra, né, que a inerrância da Escritura, o Espírito Santo não pode falar sim e não ao mesmo tempo. Então, esses livros não são considerados, não eram nem considerados pelos judeus, tá? Esse é o ponto importante. Mas a Septuaginta, nessa biblioteca que eles colocaram lá, que eles estavam fazendo, eles estavam traduzindo tudo. Traduziram, inclusive, livros históricos. Era como se chegasse alguém aqui hoje, começasse a traduzir o nosso livro de história do Brasil e colocasse no meio da nossa Bíblia. E foi levado para, sei lá, outro país, alguma coisa assim. Então houve esse erro, esse equívoco que acabou gerando essa... E os próprios católicos não tinham isso na Bíblia. A própria igreja, antes da Reforma, só havia uma igreja, né? A igreja sempre foi única, mas não tinha um governo diferente. Então... Ah, tá. Aí que tá. A Reforma voltou a usar, na verdade a Reforma não voltou a usar, a Reforma manteve a Bíblia. A Reforma só manteve. Quem incluiu foram os católicos. Entendeu? Antes que quando vem Lutero, a gente está tendo o principal movimento que tinha era indulgência, que era nada mais do que uma opressão financeira que a igreja está fazendo sobre o povo. Nada muito diferente do que acontece hoje. Era o tempo de Lutero. Tá? Isso que acontecia lá. Então, o que Lutero fez? Começou a traduzir a Bíblia, traduzir a palavra para o alemão, para as pessoas poderem conhecer. Uma coisa que ele fez. Essa Bíblia que ele traduziu era a Bíblia católica, que é exatamente igual à nossa de hoje. Não tem diferença. Sem os apócrifos. Só que a Igreja Católica precisava justificar as suas doutrinas da época, entre elas a principal, o purgatório, porque o purgatório era uma mina de dinheiro. O purgatório é assim, meu pai morreu, tá lá, é o purgatório, eles mostravam uma foto, pintura do inferno, ó, teu pai tá lá com o diabo, aí surgiu o diabo com chifre, foi nessa época, as figuras do diabo, assim, com chifre, aquela figura terrível. Aí eu ia e pagava meu pai no purgatório. Aí eles usavam um trecho de Macabeus que muito sucinto, dá uma ideia de alguma coisa, de alguém falando de estar num lugar de sofrimento, entendeu? Mas o livro em si tem um monte de heresia. O próprio livro de Macabeus, ele fala assim no final, olha, isso aí foi o que eu entendi, as minhas considerações, não sei se está correto. Se um dia tiver a oportunidade de ler, o próprio livro de Macabeus, o cara não está assim muito certeza do que ele está falando, sabe? É alguém que está assim, sabe, ó, eu escrevi, mas não tem muita firmeza, cara. Então, eles pegaram esses livros que possivelmente dariam algum tipo de embasamento doutrinário, e a gente não faz doutrina com um versículo, tá? Isso é importante.
para poder justificar. Aí eles incluíram os livros deuterocanônicos, significa que não são canônicos, e até hoje eles chamam de deuterocanônicos os livros, mas colocaram dentro das escrituras deles. Tá? Para o leigo católico geral, é uma coisa só. O clero sabe que tem diferença. Inclusive a Igreja Católica ela tem escalas dentro da Escritura. Né? Vem os Evangelhos, depois a Carta, depois o Velho Testamento, depois a Torá, depois os Profetas, depois os Apócrifos. Tá? Então a gente só manteve a Bíblia. Então só para eu falar aqui em relação... porque isso aqui é um assunto que eu gosto muito, gente. Eu acho que é muito legal. Não sei se vocês estão gostando. Então a gente estava lá com um monte de carta. Aí começou a surgir, gente, vários movimentos de definir. Esses movimentos, é importante que muita gente fala assim, veio Constantino, se converteu e falou que quais livros vão ser da Bíblia. Esse é um argumento muito que os ateus usam. Mas quais são os livros corretos? Tem lá, e ainda mais agora que recentemente veio aí o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, outras escrituras gnósticas daquele mesmo período, que poderiam ser consideradas como inspirados. Não foi Constantino, quando tem a unificação da igreja, que bateu o martelo. Não foi. Os livros só foi formalizado aquilo que já era praticado. Esses livros, que já eram os 27 livros, eles já eram aceitos de forma geral, tanto que não houve oposição. O que na verdade, o que levou à formalização dos 27 livros por Atanásio foi movimentos de querer tirar aquilo que já era uma prática comum da igreja. A igreja já usava essas mesmas cartas. Por exemplo, tem uma carta de Paulo, que possivelmente seria o 1 Coríntios de fato, que é desaparecida, porque em 1 Coríntios ele cita de uma carta anterior, que ele já havia enviado, e essa carta desapareceu. Aí entra, no nosso lado espiritual, que isso foi uma vontade de Deus, o Espírito Santo que conduziu dessa forma, que essa primeira carta de Paulo não entrasse como escritura. A gente não sabe o motivo de Deus, né? Quão insondáveis são seus juízos. Mas as cartas de Paulo, as outras que tinham maior propagação entre as igrejas, eram usadas nas comunidades daquela época. Então, assim, na semana que vem, eu vou ver se eu faço um resumo disso, sobre esse problema. Se vocês quiserem, quem quiser, eu mando um texto resumido disso, de 5 páginas, tá? Um texto que eu fiz um tempo atrás para um trabalho sobre esse tema, explicando como foi esse surgimento. Porque você vai ver o Marcião. O Marcião, ele é um cara que vai falar que ele vai dizer que ele vai querer excluir alguns livros da Bíblia, vai ter outros que vão querer incluir. Então, qual foi a forma que isso acabou chegando? Quais foram os critérios? Para a gente finalizar aqui, só mais 2 minutinhos. Basicamente, o critério foi contato com os apóstolos, primeiro, origem apostólica. Primeiro ponto é esse, analisou, tenho contato com o apóstolo, então eles colocavam como dentro do cânon bíblico. O segundo, mantém a ortodoxia. O que é ortodoxia? Ortodoxia quer dizer que é uma prática que ela é comum, ela não é uma prática contrária. A gente tem a heterodoxia, que é aquilo que vai contrário à ortodoxia, que é uma prática que não é tão comum. Na ortodoxia, eram toda a doutrina apostólica. Então, se eu tenho uma carta que é contrária a alguma coisa da doutrina apostólica, eu vou excluir ela por esse sentido. A gente tem alguns escritos dessa época que eles chegaram até a ser usados pela igreja por um período, mas acabaram sendo excluídos porque eles entraram em conflito. Por exemplo, a carta de Tiago inicialmente sofreu conflito para ser aceita, porque você tinha Paulo falando em todas as suas cartas, não é por obras, somente pela fé, somente pela fé, somente pela fé. Aí vem Tiago e fala, a fé sem obras é morta. Aí vai Paulo falando, não é por obras, vocês são salvos, são salvos pela fé. Aí os caras falam, não, esses caras estão malucos, então o Tiago deve estar errado. Porque Paulo escreveu mais, então teve essa primeira rejeição. Só que na verdade, com o tempo, e o Espírito Santo conduzindo isso, a carta de Tiago continuou sendo usada. Por quê?
Porque ela estava tratando do mesmo assunto, era só a mesma moeda sendo olhada de lados diferentes. O que Tiago vai trazer? Ele vai trazer essa questão da parte prática. A fé, ela é algo que nos salva sem mérito, sem ser por obras. Mas a fé em nós gera obras. Só que o que acontece? No pensamento lógico, condição necessária e suficiente, a fé, ela é condição necessária, suficiente para a salvação, e ela vai gerar obras, necessariamente. Ela é suficiente para a salvação e necessariamente ela gera obras. E é isso que Tiago está querendo dizer. Então, o que Tiago diz? Olha, se vocês estão dizendo que tem fé, mas não tem obra, então de fato vocês não têm fé. Porque a fé, ela não é meritória para a salvação, ela é suficiente para a salvação, mas ela vai gerar obras. Só que o que Tiago quer explicar? Mas também quem tem só obras e não tem a fé, não é salvo. Uma é condição suficiente e a outra é necessária. Mas o necessário, ele não é suficiente para a salvação. Aí que entra a questão do, por exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo, ele vai dizer que ele inverte. Ele vai dizer que a obra, ela é suficiente para a salvação que é necessária. Ele inverte isso. Só que não é porque quem faz boas obras que vai ser salvo. É porque não é por obras que sois salvos. Mas a fé gera obras. Então, assim, com o tempo a igreja entendeu, o Espírito Santo levou a igreja ao entendimento que Tiago, o apóstolo, Tiago, o irmão de Jesus, estava falando da mesma coisa que Paulo, só que com uma aplicação prática. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vai falar, Felipe. Hebreus. Hebreus, Douglas, minha opinião, tá? Há pouco eu estudei, foi Paulo. Tem uma mesma linha, tem o mesmo padrão, tá? Ou foi Paulo ou foi Pedro, cara. Entendeu? Assim. E Hebreus, ele traz um ensinamento assim. Hebreus também foi uma das cartas que possivelmente foi rejeitada, queria ser rejeitada. Porque tinha um pensamento da perda de salvação, se era possível ou não. E toda a base da apostasia, ela é feita muito forte em Hebreus. Principalmente em Hebreus 6, que vai dizer que é impossível para aqueles que uma vez foram salvos, que andaram com o Senhor, que venham a cair, se desviar, serão novamente reconduzidos. Então, assim, eu vejo traços de Paulo nessa carta, tá? Eu vejo, mas é incerto. Hebreus, ninguém sabe ao certo quem escreveu, mas foi escrito no mesmo período. E era comum entre a igreja, tá? Hebreus também era uma carta muito utilizada para o ensino da igreja naquele período. Aí, semana que vem, a gente vai entrar mais profundo na apostila. E eu vou tentar trazer o negócio do slide, vai ficar mais claro, o quadro também. Aí eu quero fazer essa pergunta. Fazer essa pergunta não. Eu acabei de saber que vai ter o retiro já na sexta-feira à noite, então a gente não tem como ter o seminário, tá? Então eu vou pedir para os irmãos propaguem, inclusive falem com quem não veio. Semana que vem a gente não vai conseguir ter a aula porque vai ter o retiro. Eu achei que seria só o sábado, que geralmente a pessoa vai para o sábado, né? Começa no sábado. Eu, geralmente não, da minha ex-igreja, que era assim. Então, aqui eu não tinha